Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. É muita dor no coração quando a pessoa vive sob angústia, né? A angústia é um negócio que pressiona a pessoa para baixo, aprisiona a pessoa, deixa a pessoa sem ânimo, sem energia, sem prazer, sem alegria. É muito difícil, minha gente. É que eu vim te dizendo, ó, depois da morte do meu pai, a minha fé foi abalada e tudo que sobrou, minha gente, tudo que sobrou foi angústia, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Não consigo mais ter esperança no futuro e me tornei uma pessoa angustiada quanto a tudo. O que fazer quando tudo o que sentimos na vida é angústia e falta de alegria? O fato de eu ter perdido a fé e hoje viver angustiado é sinal de que nunca servi a Deus inteiramente? Como prosseguir com a vida quando o que escutamos de Deus é não? Essas são situações que todos nós passamos pela nossa vida. Você deve ter uma história parecida ou conhecer uma história de alguém que passou por uma perda grande, que pediu a Deus que acontecesse alguma coisa e não aconteceu aquela coisa que a pessoa pedia. E quantas vezes, exatamente por não ter acontecido, aí surge uma angústia, aquela inquietação, aquela aflição interna e surgem perguntas, é ou não é? Perguntas, por quê? O que aconteceu? Por que comigo foi assim? Por que com a fulana foi diferente? Por que com fulano teve a cura? A pessoa tá vivinha até hoje. Por que comigo não aconteceu? Ah, nós temos perguntas que nós vamos apresentá-las diante de Deus. Vamos, todo mundo tem essas perguntas aí. Como lidar com esse assunto, minha gente? Não é fácil. Não é fácil, mas é o tema do Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 13 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastora Elaine Cruz, no nosso Debate 93 de hoje, pastora destacou a frase: tudo o que sobrou foi angústia. É a definição que faz o nosso ouvinte depois da morte do papai e quando a sua fé, segundo ele, foi abalada. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes aqui dessa querida 93. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, quando ele fala da morte do pai, e aí a gente tem que pensar aqui na questão da figura paterna, não é? A gente fala muito de mãe, passamos aí do Dia das Mães, claro que eu sou mãe, graças a Deus, e é muito bom ser mãe, mas a questão da figura do pai, que a nossa sociedade não enfatiza tanto, que é diferente, por exemplo, da época bíblica, a Bíblia como um todo, mostra e de uma forma muito forte a questão do pai. A gente sabe que dentro da cultura judaica ela era fundamental para construir valores, conceitos. Era com o pai que o filho aprendia a profissão. Enfim, isso permanece no Novo Testamento. Deus é o pai, não é, que cuida de nós, seus filhos. Então a figura do pai ela é fundamental. Não é só pela questão de ser a figura do não, de ser aquele que fala mais grosso, até porque a gente sabe que tem casas aí em que o pai na realidade não apita muito e a mãe é que
fala mais grosso, é que diz o não, e o pai tem um coração mais mole. Mas é muito mais pela questão da forma diferenciada no momento da construção de um caráter, de uma personalidade, enfim. Por exemplo, a mãe jamais vai pegar um bebê e jogar pro alto. O pai faz isso, o pai brinca, o pai tem um tipo de brincadeira diferente. Tanto quando criança quer brincar, em geral chama o pai, e quando tá doente, se machuca, chama a mãe. São cuidados diferentes, formas diferentes de mostrar a vida, formas diferentes de apresentar, porque são psiquias diferentes. E me parece aqui que o nosso ouvinte é um homem, porque ele lá atrás, lá na frente, depois ele usa angustiado, né? O masculino. E perder o pai para o homem, ou a figura do pai para um homem, seja ele aí adolescente, menino, é fundamental. E muitos pais, infelizmente, perdem essa oportunidade de serem pais, de serem amigos, de andarem juntos. Quando um homem, independente da sua idade, tem um pai que é amigo, que é próximo, que constrói essa figura masculina, paterna, de marido, quando tem um pai que é exemplo e um pai que é presente, ele é muito... geralmente grato a Deus por isso, né? A visão dele da masculinidade, da vida, ela é muito bem colocada. Quando um pai é ausente, não foi muito próximo, ou o filho de alguma forma não tem um bom relacionamento, fica um buraco. E nas duas situações, mesmo quando o pai é próximo ou quando o pai é muito ausente, em todas elas, a gente está falando aqui de um pai que morre e de um filho que me parece que a gente não sabe porquê, como é que foi essa construção, mas que de alguma forma não está conseguindo lidar com a perda do pai. Então, quando ele diz tudo que sobrou foi angústia, né, e aquela dor que vem de dentro, que vai massacrando, que dói os ossos, dói tudo, tira a força, tira o ânimo, como você bem definiu aqui, ele está vivendo, na realidade, um período de luto. A gente não sabe quanto tempo, né? Se é um luto demorado demais, que junto com uma raiva, que me parece aí da vida, do que ele, entre aspas, coloca para Deus, né? Como se Deus fosse objeto da nossa raiva. Ele é Deus, ele vai ser sempre Deus. Mas a verdade é que, quando ele coloca isso, a impressão que eu tenho é que ele está vivendo um luto, que ele não está conseguindo resolver, e acho que existe uma questão aí com a função paterna que também ele não consegue resolver, mas a impressão que eu tenho é que, assim, ele perdeu o chão, ele perdeu o esteio, ele perdeu o suporte, né? E ele vai ter que aprender a construir agora isso sozinho. Pastor Clark Gable, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, debatedoras, queridos ouvintes. A morte é algo que provoca impacto em qualquer pessoa, independentemente da fé que tenha. A morte causa inquietação, preocupação, tensão, desespero e angústia, como coloca aqui no e-mail. A questão toda aqui é que, pelas palavras desse ouvinte, a relação que ele tinha com o pai era algo muito saudável, era algo muito agradável. Daí essa angústia, porque ele está dizendo o quanto sente a falta. E, além do mais, a morte do pai, quem é o pai senão a figura de uma referência, uma liderança, alguém com quem você depende, você tem um relacionamento. Então, a questão toda aqui que eu vejo que ele coloca que a fé foi abalada, isso quer dizer que ele declarava uma fé no Senhor. E ele tinha uma expectativa, porque ele não diz de que forma o pai morreu, mas com certeza havia uma expectativa de que Deus interviesse, Deus viesse a realizar uma ação para impedir a morte. Então, há uma angústia pela perda e há um abalo na fé, porque Deus, na visão dele, não atendeu a resposta das suas orações. E precisamos trabalhar bem essa questão diante do Senhor. A nossa irmã Mariléia de Paula, também uma das nossas meninas da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. É uma perda, é um relacionamento que se quebra, é a saudade que nos abate, e o que sobra na perspectiva do nosso ouvinte é angústia. Pesado isso, mas é uma realidade que a gente precisa tratar. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes da 93 FM. Esse assunto é um assunto, assim, bem delicado, né, para falarmos, e é um assunto que o nosso querido ouvinte, ele vai ter que ter muita resiliência, né, que é a capacidade de superar essa dificuldade. Se você me permite, eu posso falar da minha vida pessoal, né? Eu passei por isso. Quando eu era criança, eu perdi minha mãe. E passaram 1 ano e pouco, eu perdi o meu pai também. E eu consegui sobreviver,
por causa da resiliência, né? E ele vem questionando aqui que ele tem a falta de alegria, que ele tem angústia no coração dele. E para eu superar isso, eu foquei a minha vida em Cristo Jesus. Não é fácil, porque às vezes a pessoa vai te visitar quando você perde alguém, ela olha para você, ela diz assim: não chora que ele tá bem. Mas não é por aí. A pessoa tem que chorar, sim. A pessoa tem que ter um momento de luto, sim. É preocupante. Eu fico preocupada quando eu vejo alguém perder alguém tão próximo e não ter reação nenhuma, porque isso faz mal para o ser humano. Então eu passei por isso. Eu firmei a minha fé em Jesus. Na passagem bíblica de Mateus 14, Jesus mostra isso para nós. Quando Jesus recebeu a notícia que João Batista havia morrido, Jesus fez 3 coisas. Ele se retirou para orar. Então, meu querido ouvinte, você ore ao Senhor, busque ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que Jesus, ele orou, ele também encontrou uma multidão precisando de ajuda. Então Jesus foi lá e fez milagre. Você pode até achar complicado esse momento para você, mas até na hora da dor, Deus quer te usar. Assim como Jesus foi usado para fazer a primeira multiplicação dos pães. E o que aconteceu a seguir? Jesus dispensou a multidão e ele voltou a orar. Então, o que eu entendo, essa questão de luto é você estar diante de Deus, colocar a sua dor diante de Deus, fazer a obra, se envolver com alguma coisa e depois voltar a chorar de novo. Não tem problema quanto tempo você vai chorar. Mas o importante é que você vai vencer. Assim como eu venci, eu profetizo na vida desse ouvinte que ele vai passar por essa prova, dando glória a Deus e recebendo a vitória. Em nome de Jesus. Marcela Bastos, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Hoje nós estamos perguntando: você conhece algum cristão que vive constantemente angustiado? 82% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem e 90% dos nossos ouvintes pelo nosso site também conhecem, ou seja, um número bastante alto de cristãos que estão constantemente angustiados. Aqui no WhatsApp, uma ouvinte diz assim: olha, eu tenho vivido isso na minha casa porque eu perdi meu marido há pouco tempo e os meus filhos estão desanimados para tudo. O questionamento deles é porque, na visão deles, eles dizem: poxa, meu pai era uma pessoa tão boa e foi morrer tão de repente, e eles não conseguem aceitar. E no mesmo padrão, uma outra ouvinte disse assim: JR, eu tenho uma história muito parecida. Eu fui criada na igreja, a minha mãe era uma mulher de Deus, ela era saudável e, inclusive, ontem fez 2 anos que num lindo domingo de Dia das Mães, ela disse que estava com dor de cabeça. Nós a levamos para o hospital logo de manhã, ao meio-dia ela já estava em coma. Ela estava com aneurisma, ela ficou 12 dias em coma e não houve 1 minuto sequer desses 12 dias que eu não pedisse e não ministrasse a cura sobre a vida dela. O resultado? Ela morreu. E eu perdi a minha fé, perdi a minha esperança. Nessa mesma linha, uma querida ouvinte dizendo: eu perdi a minha mãe domingo agora. Domingo agora. Tive que enterrá-la no Dia das Mães. Eu estou muito abalada e não sei o que fazer, conta mais uma de nossas queridas ouvintes. E além da perda, a associação com a data. Com a mãe, claro. E aí é realmente um baque muito grande, companheiros. Quando a gente fala de perda, a gente está falando do não, a gente está falando do vazio, a gente está falando da negação do futuro, a gente está falando de uma perspectiva que todo mundo faz de quanto tempo eu vou ter com a minha mãe, como vai ser a velhice com o meu pai, como é que vai ser o futuro. E na verdade a perda ou a morte, por isso que a Bíblia diz que na morte a gente considera, né? A gente para pensar na brevidade da vida, a gente para pensar no tempo que a gente ainda tem, que a gente também não sabe quanto é, né? A gente para pensar nessas situações que a morte faz a gente, porque a gente vai vivendo achando com a semente da eternidade, achando que a gente é eterno, que nada vai acontecer, e na verdade a gente tem, a Bíblia diz que Deus tem a soma dos nossos dias, a gente só não sabe qual é, até porque se soubéssemos, ninguém teria estrutura emocional para isso. A gente fica pensando no rei Ezequias, né, que sabia que tinha 15 anos a mais de vida, ele era o único que vivia sabendo: opa, tenho mais 10 anos, mais 9 anos, mais 8 anos,
menos, enfim. Mas é difícil isso. Então, a gente está falando de uma estrutura psicológica que a gente tem, de se ver eterno. Mesmo quando a idade vai passando, você não sente, você percebe a velhice, mas você não sente a velhice, porque a mente, o cérebro, não vai envelhecendo. Então, a morte é essa negação do futuro. A morte é a perda, a morte traz dor. E por isso, já foi colocado aqui, a morte, ela implica no luto. Não é? É importante que se chore, é importante que se vivencie, é importante o enterro, se a pessoa puder, eu sei que é difícil enterrar alguém, né? Eu já enterrei a minha sogra, já enterrei uma irmã mais nova, é difícil você ir e enterrar, né? No sentido de literalmente deixar ali e saber que nunca mais vai ver, pelo menos não aqui, né? É muito complicado você fazer isso, mas todos esses rituais de passagem, todos esses rituais, eles são importantes para que a gente crie uma consciência de que aquela pessoa morreu, são importantes aquela coisa de olhar as fotos para pensar sobre a vida. Muita gente se assusta com a forma americana de enterrar as pessoas. Eu morei lá há algum tempo e é interessante porque esse movimento de você ir 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana, num local para ficar falando da história da pessoa, contando quem ela era, mostrando as fotos, a família fica recebendo os amigos durante 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana, se enfeita, né? Isso ajuda a vivenciar essa coisa de contar as histórias, porque chega uma hora que a pessoa vai pro velório, depois vai todo mundo embora e a família fica ali com um monte de história, um monte de lembrança, um monte de recordação e muitas vezes quem tá perto faz isso mesmo. Não chora não, seja forte, não faça isso, levante a cabeça. E existe um momento do choro, existe um momento do pranto, existe um momento da dor, é uma angústia que leva tempo, o tempo é de cada um, depende do envolvimento, do afeto. Provérbios 14 diz: cada coração conhece a sua própria angústia ou a sua própria amargura. Um tempo de luto de um irmão é diferente do outro, o tempo de vivenciar é diferente, mas a gente precisa entender que esse luto é importante, porque a morte faz a gente aprender com a vida, considerar a nossa vida, e faz a gente pensar também em como a gente vai tratar aqueles que ainda estão vivos, que nos amam e quem a gente ama também. Acho que é importante saber que, além do impacto que a morte provoca, o fato de você perder uma pessoa, um ente querido, como a gente costuma falar, é a forma como a pessoa morre. É a maneira como a morte acontece. Quando você tem uma questão da morte abrupta, inesperada, há um choque. Com certeza. E quando você acompanha a enfermidade se agravando, você tem uma outra disposição. Emocionalmente você vai se preparando. Na Bíblia tem um fato muito marcante que a gente usa muito até para consolar e confortar, é o caso de Jó e seus 10 filhos. Jó orava, intercedia constantemente para com seus 10 filhos. E para a surpresa de Jó, e aqui isso eu conheci, a morte dos 10 filhos foi num só momento, foi um enterro coletivo. Agora, é importante como lidar com a perda. Acho que essa dificuldade maior que esse jovem aqui, ou essa pessoa, como lidar com a perda. Como já foi colocado aqui, querer, olha, não chore, porque chorar é falta de fé, e não é isso. A Bíblia fala quais foram as reações de Jó depois da morte dos 10 filhos. A Bíblia fala que ele rapou a cabeça, ele tirou as roupas de festa, colocou roupas e pano de saco, colocou cinza na cabeça, se ajoelhou, se prostrou e depois adorou. Isso quer dizer que ele transpareceu sua dor, sua perda, seu lamento, e isso é importante. Em nenhum momento Jó deixou de crer. Ele apenas abriu o coração para dizer para Deus o quanto a perda dos filhos estava provocando no sentimento do coração dele. E é isso que é importante, a gente dar condições das pessoas lidarem com as suas perdas, e uma das atitudes é estar do lado delas, ouvi-las em sua dor. Sem dúvida. Quando a gente trabalha a linha da mente, né, raciocinando, todo mundo sabe que há uma finitude, que há um limite. A gente entende isso, evidentemente, especialmente se for na vida, na casa do outro, na família do outro, bem distante. A gente compreende isso. Quando isso chega muito perto, dentro de casa ou próximo à casa, este entendimento, ele permanece, mas as emoções, elas nos traem. Com certeza. As emoções, elas, e a gente quer dar uma de forte, a gente quer dar uma de valente, quer dar uma de que tá tudo bem. Há pessoas que são extremamente maternais, elas cuidam de todos, mas não permitem serem cuidadas.
Há outros que são paternais, eles querem resolver tudo. Por exemplo, se é um pai ou uma mãe, o filho mais velho ou um dos filhos vai lá, é quem vê, quem resolve burocracia, resolve isso, resolve aquilo, e a pessoa tá lá e você olha, a pessoa tá aparentemente bem, daqui a pouquinho essa pessoa despenca. Isso aí. Por quê? Porque não é uma situação simples e não há quem esteja assim tão preparado que não tem o seu tempo para chorar, para sentir falta, para questionar. Tudo isso pode acontecer. E diante disso, nós temos 4 fatores que ocorrem nesses momentos, que é o choque que a pessoa leva. Depois ela fica assim na incredulidade, a minha ficha ainda não caiu, a minha ficha ainda não caiu. Depois ela tem a fase da emoção profunda, que ela vai ter várias emoções ao longo daquelas 24 horas, que são as 24 horas mais dolorosas na vida da gente. E por último, depois, como a doutora Elaine acabou de falar, é o depois. Porque depois você chega em casa, aqueles amigos que bateram no seu ombro, eles não estão ali do teu lado. Por isso que Tiago deixa bem claro: ajudai os órfãos e as viúvas em suas aflições, em suas angústias. Então, assim, a igreja do Senhor tem que voltar a fazer esse papel. Se perder alguém na família, a igreja do Senhor tem que ter aqueles que vão levar o consolo. Isso é muito importante, porque a fase da aceitação, eu penso ser a fase mais difícil. E leva tempo. Tem muito gente demorado, que meses depois, meu marido perdeu o pai o ano passado, e não tem 2 semanas, ele pegou o telefone e ligou. E, né, aí quando ele estava terminando, esperando, o telefone mudo, claro, a ficha dele caiu, ele desligou o telefone e começou a chorar. Quer dizer, claro que ele sabe, participou, mas é complicado, porque você leva um tempo, o cérebro leva um tempo, e é normal, porque psicologicamente a gente não tem formação para isso, e tem que passar por mais que tenha chorado e tal, aí parece que tá tudo bem, um dia isso acontece, um dia vê alguém na rua, um dia abre um álbum de fotografia, um dia encontra alguém e diz: nossa, é verdade, sua mãe morreu, seu pai morreu, seu marido morreu, eu não sabia. Então, essas dores voltam, né? E tem que ter uma estrutura psicológica para lidar com elas, e espiritual também. Pastor Carlos Pedro já está conosco, para nossa alegria. Muito obrigado pela presença. Que pensa o senhor, pastor? Esse assunto tão difícil, nós estamos aqui todos bem tensos com esse assunto. Evidentemente, não queremos passar para o nosso ouvinte mais angústia do que já vive, já tem, mas o ouvinte entende que aqui não tem um robô. Não. Aqui só tem ser humano que passa essas aflições e sente também as mesmas dores. Pastor Carlos. Bom dia, meu querido JR, bom dia aos amados debatedores, bom dia a essa audiência maravilhosa. O tema de hoje, a mesa aqui já reflete bem o tema, né? Silêncio, aquela coisa assim bem compenetrada. É um tema muito difícil, porque falar da perda dos outros é mais tranquilo, né? E a gente dificilmente consegue se colocar no lugar, ter essa empatia para sentir de fato a dor. E só o ouvinte sabe o quanto dói isso. Eu perdi meu pai tem 12 anos. Mas volta e meia eu me vejo pensando nele e aquela lembrança, muitas vezes a tristeza vem. A Bíblia, ela nos dá um norte, nos orienta, e a Bíblia fala sobre o luto. Luto é uma coisa para ser vivida. Luto é uma coisa para ser desfrutada não, mas vivida. Há muitas pessoas que falam, como a nossa querida Marilé acabou de colocar, há muitas pessoas que querem proibir as outras de sentirem o luto, de viverem o luto. O luto é para ser vivido. Alguns mais, outros menos. Mas há um período de luto onde você vai chorar, onde as emoções estarão num nível muito alto, onde essas lembranças vão doer muito, vão afligir muito, e nós precisamos respeitar isso. No caso de Jó, tem uma coisa naquele texto que me apaixona. Os amigos de Jó foram lá para consolá-lo, mas quando eles viram o quadro, eles não conseguiram. Eles viram que a coisa era tão difícil, tão ruim. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias ali olhando para Jó, quietos. E muitas vezes o que nós temos que fazer é isso, é olhar, dar o ombro, dar o braço e dizer: meu irmão, chora aqui, pode chorar. Se eu não conseguir chorar mais, você chora. Eu vou ficar aqui quietinho, te ouvindo. O que eu preciso dizer é uma coisa só.
Eu não sei quanto tempo dura. A doutora Elaine aqui, ela pela formação, ela tem muito mais condição de nos ajudar nisso. Eu não sei individualmente para cada pessoa quanto tempo isso dura, mas é preciso que eu diga para você que uma hora a gente tem que romper com o luto. Num momento, nós temos que romper, porque a vida para nós, ela continua. Davi, obviamente, talvez não seja o melhor exemplo, mas segundo livro de Samuel, capítulo 12, capítulo 13, a sequência daquela história de Davi, o filho morre, e enquanto o filho está vivo ali, morre, não morre, Davi está sofrendo demais já antecipadamente, mas quando morre, claro, o luto de Davi foi muito curto, mas o que eu quero dizer, chega uma hora que ele decide, não, eu tenho que viver, porque ele já foi. Ele está com o Senhor. Eu não posso ir para onde ele está. Ele não pode voltar e eu só irei para ele quando Deus quiser. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso retomar a minha vida. Então, a todos os amados que me ouvem agora, a minha palavra é uma só. Viva o luto. Viva o luto. Mas entenda, e se você não estiver conseguindo entender, procure ajuda para entender a hora de romper e voltar à vida. Parece que tem uma dificuldade com esse rompimento, como se fosse uma ingratidão. Ou como se fosse assim, deixar para o esquecimento. Tô virando as costas para. Então é a mãe. Então a pessoa fica como se estivesse honrando a mãe ao longo de muito tempo. Aí diz assim, não, agora eu vou romper o luto, vou voltar à minha vida. Para alguns isso é como, e não pode ser. Não pode. Tô dizendo que para algumas pessoas a pessoa entende isso, né? Diz assim, eu não posso me esquecer do que ela fez, então vou viver a vida em função disso. É um negócio complicado porque existem aí aspectos racionais que todos nós entendemos. Mas a emoção, ela pega a gente e tira a gente do chão. Vai muito do temperamento de cada pessoa, de como a pessoa lida com as emoções. Tem gente que só pelo fato de um dia acordar e esquecer a fisionomia de um filho que faleceu, entra em como eu pude esquecer? Como é que eu tenho que ir para uma foto e ficar olhando? Tem gente que enche a casa de fotos, tem gente que tira todas as fotos, tem gente que entra no quarto todo dia e não deixa nada sair do lugar, tem gente que tranca o quarto. Eu tenho uma amiga que perdeu um filho e a gente participou de uma forma muito prática, e ela dizia, Elaine, 6 meses sem entrar no quarto. Eu dizia pra ela, a hora que você estiver pronta é só me ligar. Elaine, 7 meses sem entrar no quarto. Quando ela fez 9 meses, ela me ligou um dia dizendo, Elaine, por favor, vem me ajudar, porque hoje eu vou entrar no quarto. E ela queria entrar no quarto assim, pra guardar as roupas, acertar. A empregada limpava pra limpar, enfim. E eu fui pra lá, mais uma amiga, a gente passou quase 2 dias mergulhado. Liguei pro Al, falei, olha, vou dormir aqui hoje, mergulhado naquele quarto, tirando as coisas, e cada camiseta ela lembrava onde ela tinha comprado, qual era a história, e a gente ouvia, só podia ouvia, chorava junto, guardava, e ela foi conseguindo se desfazer das coisas, limpamos o quarto. É difícil isso, é muito doloroso. Tem gente que faz isso, chega em casa já vai limpando tudo, e cada pessoa... Tem gente que pede que outros façam. Tem gente que pede que outros façam, não vai fazer, o que também não está errado. Então, cada pessoa reage de uma forma. Agora, o que foi colocado aqui é fundamental. A Neemias, por exemplo, não era perda de uma pessoa, mas de uma nação, de uma cidade, Jerusalém. Ele chora, a Bíblia diz, por 7 dias ele ficou lá chorando, sentado, vestido de pano de saco, de pele de cabra, aquela coisa toda. Mas aí ele fala, e depois eu me levantei, né? Não estou falando que são 7 dias, a gente está falando de uma cidade diferente de pessoas, mas se são 7 meses, se são 7 dias, a gente precisa entender o seguinte, esse levantar também não é achar que um dia vai acordar sem dor, achar que um dia vai acordar sem saudade. Entender o seguinte, a vida segue, né? Tem gente que tem filhos para cuidar. Tem os filhos que ficam, o marido vai e os filhos ficam, a mulher vai e os filhos ficam, o trabalho tá ali e precisa do dinheiro para voltar para casa, a obra de Deus tá ali. Então, a gente está falando de situações em que o cotidiano da vida, nesses momentos, a nossa rotina é que nos ajuda a viver o luto. O movimento de se afastar de tudo, da igreja, da casa, da mulher, de quem ficou, e o movimento de se revoltar, especialmente o segundo, são os piores, porque a revolta é um afeto negativo. Então, a hora que você quer se livrar daquilo, a revolta vem, às vezes o remorso vem, e a revolta e o remorso têm sido os piores fatores para a pessoa sair do luto. Eu acho que... desculpa. Pode falar, pastor. Eu acho que o problema aqui que a gente deve focar, a meu ver, é a relação que a pessoa tinha com aquele ente que faleceu. Também. Eu acho que esse é muito importante. Eu conheço casos
onde o pai morreu, a mãe morreu e a pessoa foi ao sepultamento, cumpriu sua tarefa e no dia seguinte, ou melhor, no mesmo dia, abriu a loja para trabalhar. Sim, tem. Então isso sinaliza de que a relação não era saudável. Por outro lado, às vezes a pessoa faz isso, olha, eu pego pessoas que fazem isso, 5 anos depois caem no luto. Exatamente. Né? E isso é triste. Aí eu me permita, esse é o grande ponto para mim. A doutora Elaine foi perfeita quando ela fala do temperamento. Cada pessoa é uma pessoa. Mas existe gente que tem essa capacidade de no dia seguinte, eu conheço um garoto que o pai morreu, sepultou à noite, estava na igreja tocando. Mas tem gente que vai ficar 3 meses, 6 meses sem tocar. Eu atribuiria isso a reações diferentes. Exatamente. E não a peso de, por exemplo, o nível de amor. Olha, esse ama 10 porque ficou 10 dias de cama. Esse ficou 9 porque ficou 9 dias de cama. É claro, não. O cuidado, eu estou entendendo exatamente isso, e a ilustração é boa, o exemplo é bom, para ajudar, porque todo mundo sente. Sim. A pessoa não é insensível, tá certo? É claro que existem pessoas frias, não resta dúvida, mas o frio é frio em relação ao quente, o frio em relação ao gelado, ele é mais quente do que o gelado. Então, existem pessoas que são completamente diferentes. E esses temperamentos que nos tornam tão diferentes uns dos outros, eles não mostram se nós somos melhores ou piores. São reações. E reação é como vocês disseram. A pessoa pode hoje estar aparentemente normal, eu dei esse exemplo aqui. O cara que vai lá na polícia, que vai no IML, o cara que vai enfim. Ele faz tudo que tem que ser feito, resolve tudo como se fosse um executivo, entendeu? Tô aqui, sou executivo, não tem sentimento nisso. Quem olha diz, fulano está ótimo. Mas lidou bem com isso. Às vezes, quando adoece, é o mais difícil. E aí, com ele, às vezes para ele, aquele ato ali é um ato de amor, é um ato de dedicação, é um ato de honra, não é uma coisa fácil. Talvez seja a única pessoa a lidar com essa questão. E a resignação por ter que fazer, alguém vai ter que fazer isso aqui, então. Tem que ter de tudo na família. Nós como pastores que lidamos com as famílias, a gente sempre escolhe um, né? A família tá desmoronando, você diz, meu filho, você não, você tem que segurar essa onda aqui, você agora é a pessoa que vai... A própria família já sabe, né? Vai ter que cuidar disso aqui. Então, a igreja forte, sabe, a igreja chega e fala. Junto, mas hoje tem estrutura para lidar com a questão. No meu caso de vivência, a minha mãe morreu há 32 anos atrás. Todo Dia das Mães para mim é difícil. Claro. E eu sou cobrada das pessoas que eu não posso sentir nada, que eu tenho que agir naturalmente. Eu sou uma evangelista de criança. Por muitos anos, eu fiz a programação do Dia das Mães, rindo para todas as pessoas, mas com o meu coração doído. É claro que a perda de um parente para uma criança, a recuperação é bem mais fácil do que de um adulto. Mas eu não perdi só a minha mãe. 1 ano e pouco depois eu perdi o meu pai. Então foi uma relação difícil. Então, assim, eu acho que às vezes a sociedade cobra muito. No Dia das Mães eu fui cobrada. O que você vai fazer? Eu falei, eu não vou fazer. Tem outras pessoas que podem fazer. Antigamente eu não tinha coragem de falar isso. Antigamente eu ficava com máscara, dizia assim, não, pode deixar que eu faço a lembrancinha. Assim como eu, tem muitas pessoas que passam por isso, são líderes de ministério infantil. E de repente estão vivendo isso e não tem coragem de dizer, eu não posso fazer. Hoje eu tenho coragem de dizer, eu não vou fazer. Entendeu? E às vezes eu sou cobrada por então você não está curada, não é isso. Eu não posso ser hipócrita. Exato. Eu não posso ser hipócrita. Eu preparo, as pessoas da minha igreja sabem disso. Muitas vezes eu preparei tudo e não fiz a apresentação. Tem uma coisa aqui que eu desejo pontuar que, na minha opinião, é muito importante. Ninguém vai esquecer. Gente, você não pode esquecer essas coisas. Não esquece. É como o acidente, a ferida, aquela velha questão do perdão. Uma perda como essa, você não tem como esquecer. Como é que você vai esquecer um parente, uma mãe? Não tem como esquecer. O que nós precisamos é aprender a lidar com essa questão. Verdade, lidar. Tá certo? A Marília disse bem, hoje não dá pra mim, gente. Hoje, não, pra mim mas hoje tem não gente que não se respeita. Então, nós precisamos aprender isso. Você, meu amado, minha amada, você não tem que tentar esquecer quem foi. Você não tem que tentar apagar da sua memória, da sua vida. Não. Você tem que aprender a lidar com isso. Se você consegue sozinho, glória a Deus.
Glória a Deus. Muitas pessoas conseguem sozinhos. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. O importante é aprender a lidar com a perda de maneira saudável. É retomar a vida, lidar com isso, respeitando a memória de quem foi, lembrando sempre da melhor maneira, deixando claro quando você amou, mas viver é importante. Voltar a viver. E tem que deixar com calma e com tranquilidade, entendendo que há pessoas que não sabem o que dizer numa hora como essas e falam besteiras. Ah, sim. Há pessoas que chegam e dizem um monte de coisa e não diz com intenção de magoar, ruim, não. É porque naquela hora não devia ter dito nada, mas achou que devia dizer isso. Aí chega e diz alguma... Então é bom a gente lembrar que às vezes as pessoas falam coisas indevidas, mas não estão cobertas de intenção ruim, de ferir. É o que saiu. Tenha misericórdia daqueles que falam, ainda que de maneira inadequada, numa hora como essa. Perdi meu filho com leucemia aos 3 anos de idade, foi um sofrimento muito grande. No dia do enterro dele, eu estava em uma revolta tremenda e não aceitava. 2 anos e 8 meses depois, a minha filha com 4 anos morreu afogada. Naquele momento foi como se abrisse um buraco e ali eu comecei a cair. Até hoje, por muitas vezes, eu sinto como se eu estivesse no chão, sem forças para prosseguir. Depois da morte deles, eu vivo depressiva. É o que diz uma de nossas ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. JR, uma coisa que eu acho interessante aqui é como lidar com a morte, como lidar com a perda. Dar tempo para chorar, ter a liberdade de se expressar é muito importante. Mas a esperança que a pessoa deva ter. Que esperança ela tem com respeito à vida após morte? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Então, uma das questões muito importantes para lidar com a perda é a respeito da esperança. É o que a pessoa crê, em quem ela crê. Porque a morte é um fato, é algo incontestável, está ali, está evidente. E é preciso que a pessoa até muitas vezes vá lá para ter a segurança de que de fato isso aconteceu. Porque enquanto a pior coisa que alguém possa carregar é a ideia do desaparecido. Tem gente que tem anos, porque não sabe onde está, o que aconteceu. Agora, quando é comprovado o óbito, a morte, e há um sepultamento, o sentimento é outro, mas a esperança. Essa pessoa do e-mail, como qualquer outro que nos ouve aqui, o que você crê? Quem te dá esperança para a vida após a morte? Esse é um momento muito importante que dá segurança para lidar. Parece de maneira clara que o que precisa acontecer numa hora como essa é um milagre. É um milagre, mas porque é um milagre. Uma pessoa, por exemplo, como tantas que estavam em Teresópolis, quando aquela tragédia aconteceu e pessoas sumiram, corpos não foram encontrados. Até hoje. Entendeu? E não há, e já não há mais expectativa nenhuma, mas assim, durante algum tempo aquilo é alimentado, né? E algumas pessoas alimentam sentimentos, assim, eu sinto que ele está vivo. Eu sinto, aí é essa mãe, ela deixa a porta de casa aberta, essa mãe vai até o quintal todos os dias, essa mãe deixa o quarto, essa mãe se prepara, entendeu? Quer dizer, essa dor de uma mãe, de um pai, de um irmão, às vezes de um irmão, mas de uma irmã mais nova, com a expectativa que seu irmão mais velho volte, ou mesmo de alguém que nós tivemos lá nessa época. Uma equipe da 93 esteve lá, nós conversamos com muita gente. Eu me lembro de ter conversado com uma senhora, esposa de um pastor. Ela disse: olha, a gente estava dentro da casa e a casa começou a encher d'água. E você imagina aquela cena da pessoa que tem que ficar subindo pro teto, né? Porque a água vai subindo. E aí o esposo dela, já um senhor de idade, um plantador de igreja, ele conseguiu com muito custo abrir um pedaço da porta na parte de baixo, assim, bem embaixo. E aí ele disse a ela: vai que eu vou ficar. Ela não queria ir, ele fez força, empurrou, ela foi, ela conseguiu sobreviver, estivemos com ela lá. Que coisa. E ela disse, ele me falou que era a hora dele, que ele iria
ficar. Essa irmã, até o dia que a gente esteve lá com ela, evidentemente, ela parecia fortalecida, os filhos estavam com ela, a igreja a abraçou, mas é um milagre que acontece. É um milagre. Um senhor de idade que me mostrou as mãos e em as unhas fortes, uma mão forte, uma mão de quem trabalha no campo, trabalha com as mãos, e ele me disse, olha, as águas vieram e ninguém achou, ninguém conseguiu achar os corpos dos meus filhos, mas ele disse, Deus falou comigo onde é que estava, e eu comecei a cavar com as minhas próprias mãos. Meu Deus. Mostrou as mãos e consegui achar os corpos e fiz um enterro. Então, a alegria dele de encontrar os corpos é claro, contrasta com a tristeza dele de encontrar os corpos. Então, encontrar os corpos é encontrar com a realidade. E ao mesmo tempo, a alegria de poder encontrar os corpos, sepultar os filhos e seguir a sua vida. Foi esse o encontro que eu tive com essas pessoas lá. E essa maneira de seguir a vida é que é fundamental num momento como esse, né? Perdeu esse relato, por exemplo, dessa mãe que nos conta que perdeu 2 filhos e que está em depressão. Essa é uma depressão que acontece com quem perde filho. É raro uma pessoa que perde filho, ela perdeu 2 por causas bastante difíceis, né? Que não vai deprimir. E a gente precisa entender que a depressão é exatamente isso. É a ausência de substâncias bioquímicas no corpo que causam satisfação, que dão pra gente sensação de bem-estar, que fazem com que a gente veja a vida mais colorida. Então, bioquimicamente, essa mãe, não sei se ela é tratada, mas essa mãe precisa entender que ela precisa ir ao médico, tomar um remédio, porque bioquimicamente não há estrutura para aguentar situações como essa. Então, bioquimicamente, ela precisa. Se ela está em depressão, ela precisa se tratar, até para que não entre na doença depressão, que ela saia do estado depressivo e não entre numa depressão para valer. E se entrar também, e se já entrou, também tem remédio para que saia dela. E para que consiga entender exatamente isso. O luto vai estar lá, a perda vai continuar, vai ser sempre aquela coisa, nossa, estaria na 7ª série, hoje estaria fazendo 15 anos, ou quem sabe casaria aos 20, nunca mais vou ver. Verdade, ela perdeu perspectiva de futuro dos filhos, mas ela tem o futuro dela, ela tem a vida dela. Nem todo mundo fica deprimido. Sim, né? Mas o depressivo. É possível. Mas a pessoa pode ficar muito triste. Muito triste. E a tristeza, para algumas pessoas, pode ser confundida. Ela está muito certeza, triste, como qualquer uma. A pessoa fala, eu estou depressivo. Aí toma um remédio que alguém indica. Não. Aí chega alguém e diz, toma isso aqui porque vai te aliviar. E a gente sabe que não pode. Cuidado não é com assim, isso. Não é assim. Disso. É ir ao médico, cuidado para você calma. Cuidar das pessoas. Uma de nossas ouvintes diz assim: JR, eu perdi 3 irmãs com câncer de mama, já operei as minhas mamas e agora com 62 anos estou completamente cega. Sou cristã, mas confesso que não estou suportando tanta dor e adversidade. Pede ajuda a nosso ouvinte que ligou chorando. Está acompanhando a gente, vocês podem falar diretamente com ela. JR, queridos debatedores e essa ouvinte em particular, eu conversei com uma professora de uma universidade e eu a conheci, ela era uma serva do Senhor, uma crente, muito dedicada, compromissada. E um dia eu fui lá à sala dela, ao gabinete, ela disse: pastor, não tenho vontade de ir à igreja, não tenho vontade de cantar, não quero saber de oração e muito menos ler a Bíblia. Eu não quero saber de nada, mas ao mesmo tempo que ela falou isso, eu pergunto, por que isso está acontecendo comigo? Aí ela declarou a própria resposta: eu durante 2 anos lutei pelo meu marido, ele foi vítima do câncer, durante 2 anos eu fui à igreja, eu participei de campanhas, eu orei e Deus levou meu marido. Por quê? Então eu expliquei para ela que naquele momento a morte do marido era como se Deus estivesse deixando-a, como se Deus estivesse indiferente ao clamor, ao sofrimento dela. Ele disse: olha, você está sem vontade de ler a Bíblia, de ir à igreja, de cantar e orar, Deus conhece o seu coração. É esse o tempo necessário que você precisa chorar, mas ao mesmo tempo, em vez de você correr de Deus, corra para Deus, porque só nele você vai encontrar forças para superar a perda. E tem coisas que a gente na vida não entende.
Não entende. Essa senhora tá contando a história dela, me lembrei de uma outra. Foi até uma pessoa que eu atendi no consultório no primeiro momento. Ela tinha uma doença que ia deformando o corpo, envergando. Eu atendi até o ponto que ela podia vir ainda de cadeira. Ela começou a vir andando. Um tempo depois ele começou a vir de cadeira de roda. Chegou uma época que ela não podia mais. E eu ia na casa dela. No final ela já... os gastos eram tantos, eu nem cobrava mais nada. E eu estive lá no dia da morte dela pela manhã. E ela tinha sido uma pessoa que tinha dado aula em universidade, uma pessoa com a cabeça maravilhosa. A última coisa que ela não perdeu nada da mente, mas ela perdeu todas as habilidades, todas as capacidades, todos os órgãos pararam, todos os ossos delas deformaram. E uma característica interessante, ela amava aquele hino, "Em nada ponho a minha fé, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus", enfim. A minha fé e o meu amor, isso me emociona até hoje. Eu lembro que de manhã, no dia que ela assim, uma pessoa que devia medir 1,60 m, 1,70 m, não tinha mais do que 60 centímetros numa cama. E ela não conseguia mais cantar a letra, mas assim, a melodia estava lá. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, é uma postura. Explicar algumas coisas na vida, a gente não explica. Tem coisas que a gente... Isso não existe no céu. Às vezes eu brinco com algumas pessoas, digo, olha, tem gente que vai chegar no céu, quer ver, claro que eu quero ver Deus, Jesus, enfim, né, mas quer ver João, quer ver Paulo. Eu digo, vou entrar na fila dos porquês, porque tem muitas respostas que a vida não traz. Tem muitas. Agora, a gente tem as principais. A gente tem a promessa de céu. A gente tem a promessa de vida eterna. A gente tem a promessa de um Deus que em todas as situações não perde o controle. A gente tem a promessa de um Pai que consola, que traz conforto, desde que a gente não se revolte, desde que... É difícil perder 3 irmãs, é difícil, imagina a dificuldade de estar cega, imagina a dificuldade, tanta gente está ouvindo a gente que hoje está num leito, que hoje está chorando, tem muita gente chorando ao longo desse debate, eu não tenho dúvida disso, lembrando de coisas, passando por situações difíceis, crianças, como disse aqui, a criança aparentemente passa mais fácil, mas é um luto progressivo que vai pro resto da vida. Então, assim, a gente sabe que tem muita gente sofrendo, ninguém tem resposta para tudo, né? Deus, quando responde Jó, fala sobre a natureza, da grandeza dele, do amor dele, mas não diz para Jó especificamente o porquê. Tem muitos porquês que a gente vai levar para o céu, só que quando chegar no céu eles não importam em nada, mas a verdade, até porque essa fila não existe, por favor, né? Que fique muito claro aqui, mas a verdade é que a gente sabe que o que diferencia vai chorar, vai sofrer, mas qual é a minha postura diante de Deus? A gente tem um Deus que controla todas as coisas. Mesma dor, mesma doença, mesma cegueira, mesma morte, tudo ele controla. Então, não há melhor lugar da gente estar do que no colo dele. Se revoltar com ele, brigar com ele, xingar todo mundo, se afastar da fé, é a pior coisa que uma pessoa que tem Deus pode fazer no momento da dor ou do luto. É uma fase, mas não pode ficar nela. Tem que sair, tem que se voltar para Deus. Eu penso que essa é uma questão teológica. Nós precisaríamos repensar a nossa visão com relação ao sofrimento. Nós entendemos e nós estudamos, aprendemos uma teologia onde não cabe bem o sofrimento. Nós não aceitamos o sofrimento, talvez pela natureza humana. Mas quando a gente lê as pessoas falando, poxa, por que eu sofri isso? Por que eu fiz uma campanha e Deus não me ouviu? Porque eu busquei tanto, eu fiz tanto e Deus não me ouviu. Ele não te ouviu porque ele também não ouve centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, ele não ouve. Ele ouviu, só deu resposta diferente. E aí nós precisamos entender que o sofrimento, gente, ele querendo nós ou não, faz parte da existência humana. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala uma coisa bem complexa, bem estranha, 4:7 da segunda carta aos Coríntios. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós.
Muitas vezes somos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida ou angustiados, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Olha... O que está querendo dizer? É inerente ao ser humano, mas nós precisamos absorver isso. Precisamos entender para resignadamente viver mesmo diante do sofrimento. Ouvinte da Cacuia dizendo: perdi meu filho durante um assalto em que ele reagiu. Ele era muito chegado a mim. Eu tive depressão, síndrome do pânico. Depois de um tempo eu busquei o Senhor. Eu me ocupei das coisas da igreja e fui tendo meu coração confortado. Quando não temos mais forças para prosseguir, temos que buscar o Senhor, e Ele trará o consolo e a força. Aliás, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que essa é uma promessa de Jesus. Verdade. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Sim. E órfão aí, você que perdeu um filho e não um pai, o sentimento é o sentimento da perda. Ele não vai permitir que você sinta. A questão ali era ele estar falando sobre a morte dele. E os discípulos se sentiram órfãos por causa da morte de Cristo. Aí ele disse: eu não vos deixarei, mas eu vos enviarei outro Consolador. Por quê? Porque a presença de Jesus ali no meio deles era uma presença consoladora. A ausência de Jesus Cristo era desesperadora. É por isso que, ao enviar o Espírito Santo, ele está enviando a sua presença, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um milagre. É como diz uma ouvinte aqui: olha, eu não era evangélica quando perdi a minha mãe, anos depois eu perdi o meu esposo. A dor foi tanta que fiquei 18 anos sofrendo intensamente. Só quando encontrei o Senhor, Ele fez um milagre na minha vida e confortou o meu coração. O consolo, o conforto é um milagre da parte de Deus. E nós vamos orar agora. Eu vou inverter a ordem. Em geral, nós oramos no final. Nós vamos orar juntos agora, depois eu encerro, porque acho que esse é um tempo de muita dor, de muita tristeza. Eu pedi ao pastor Clark Gable para orar conosco. É muita dor e sofrimento na vida de tantos dos nossos ouvintes. Então nós vamos orar primeiro e depois a gente faz o encerramento e agradecimento à mesa. Vamos orar por esses queridos irmãos e irmãs, ouvintes amados, independente do seu credo, que estão agora sofrendo as angústias de uma saudade grande. E outros estão vivendo as suas próprias dores, como essa nossa ouvinte, que conta a perda das suas irmãs e também uma enfermidade que a abate profundamente. Deus é capaz de trazer-nos um milagre, que é o milagre da paz de Deus que excede a todo entendimento. Senhor Deus nosso Pai, Tu sondas mente e coração e Tu conheces, ó Deus, e Tu sabes como a morte provoca uma interrupção definitiva de convivência, de comunhão, de relacionamento entre pessoas, ainda mais quando ocorre na família. Ó Deus, nós Te louvamos porque quando Tu não impedes a dor, Tu traz o conforto e consolo para superá-la. Por isso, nesta hora, Deus, Tu sabes que há pessoas que estão nos ouvindo em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias, e que estão ainda lamentando profundamente, estão vivendo luto ainda, não conseguem encontrar, ó Deus, uma resposta para perguntas, não conseguem encontrar alento para a alma. Ó Deus, que Teu Espírito Santo console essas pessoas, que elas corram para o Senhor, que elas confiem em Ti, na Tua providência, que Tu, ó Deus, estejas levantando essas pessoas do luto, do sofrimento que a morte tem provocado. Que a esperança em Cristo Jesus, Ele que é o Senhor da vida, Ele que é a esperança eterna, esteja com a Sua presença doce e amorosa, preenchendo as lacunas e os vazios que a morte provocou no coração dos enlutados. Que nós, ó Deus, possamos compartilhar essa mensagem de esperança, e que aqueles que agora choram possam, Deus, ter o choro transformado em esperança em Cristo Jesus, porque Tu és o único que podes, ó Deus, em Cristo,
trazer esperança que a morte tem tirado. Muito obrigado pela oportunidade de debater esse tema tão relevante, tão inquietante e tão real na vida de tantas pessoas. Conforta os corações. Nós te louvamos, damos graças, porque Jesus é a nossa esperança eterna e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Olha, minha gente, uma querida ouvinte nos diz: a minha família vive de aparência, J.R. Para a igreja nós somos uma linda família feliz, mas quando as portas de casa se fecham, a realidade é bem diferente. Por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente.
Há poucos dias minha mãe descontou a raiva que sente do meu pai em mim. Ela me bateu, deixando hematomas, me chamou de cruel, fria, calculista e endemoniada. Meu pai vive dizendo que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Sinceramente, eu não aguento viver numa casa de doentes. O que fazer quando percebemos que nossa família está adoecendo nossas emoções? Por que tanta gente vive de aparência dentro das igrejas? Como ser uma pessoa sã quando todos à nossa volta são doentes emocionais? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Clark Gable, obrigado, um forte abraço. Obrigado, JR. Só quero dizer que para aquele enlutado, Davi fala, andar no vale da sombra da morte. Não é ficar no vale, é andar com o Senhor e superar. Deixa um abraço para o povo da PIB Aniversário, um beijo para minha esposa Paula, meu filho Johnny, que Deus abençoe a todos. Pastor Elane Cruz, obrigado, um forte abraço. Obrigado, um grande beijo pro Álvaro, para os meus filhos, que o Thiago mesmo lá nos Estados Unidos está sempre ligado, e um beijo também para todos no Ministério Fronteira e para todos aqueles que estão passando por essa situação, que fique sempre a nossa oração, o nosso amor. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um forte abraço, meu irmão. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, é um prazer sempre grande estar aqui, e eu quero deixar Atos capítulo 4, 37, o finalzinho. O meu desejo é que Deus console aqueles que sofrem, mas que levante gente da família de Barnabé. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Que Deus levante gente para consolar e para dar ânimo. Muito obrigado, querida Mariléia de Paula, também conhecido como Tia Chicosa. Isso mesmo. É isso mesmo, é? É isso Tia mesmo. Chicosa. Então, tia Chicosa, obrigado. Deus abençoe. Por nada, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os meus amigos, meus familiares e o povo da minha igreja. E eu queria deixar um recado, posso? Domingo, dia 17 de maio, 10 horas da manhã, nós vamos ter na praia de Copacabana, no posto 5, um apitaço contra a pedofilia. Faça sua caravana, vá com uma camisa branca, vamos falar pelas nossas crianças. Chega de violência contra crianças. Esperamos você lá. Nesse domingo, dia 17 de maio, a partir das 10 horas da manhã, na Avenida Atlântica, ali no posto 5. Posto 5. Posto 5 é o ponto de encontro, camiseta branca. Camiseta branca. E apito, né? É apito. E tem que ter apito, tem que levar apito lá. Criança brinca, mas criança não é brinquedo. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apitaço, domingo agora. Que Deus abençoe, vai ser uma grande bênção. Amém. Com certeza. Amém. Muito obrigado pelo carinho da presença, ouvinte amado. Muito obrigado pela sua audiência. Como nós já oramos, roda agora o sufixo e logo em seguida vem aí a nossa Rosane Félix com o Pediu Tocou de hoje. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.